Alguém me disse, Simon, você acredita na Igreja de Cristo? Eu falei, acredito. Por quê? Porque os cristãos estão tentando destruir há 2000 anos e não conseguiram até hoje. E por que isso? Porque esse desgaste faz parte do processo. Essa é a hora da gente ver até que ponto funciona o Evangelho. Porque o que Jesus falou em João 17? Olha, se vocês tiverem amor uns pelos outros, então eles saberão que vocês são meus discípulos. A gente diz não, ele vai saber que eu sou discípulo de Jesus porque eu sou batista, porque eu sou assembleano, porque eu sou, sei lá, pentecostal, presbiteriano, reformado, arminiano, sei lá o quê. Cada hora quer botar a camisa de um time. Jesus não falou nada disso. Por quê? Porque na convivência, os discípulos de Jesus é muito interessante. Um deles era Simão Zelote. O Zelote é o cara da extrema esquerda que quer matar romano. É o tipo cara do PSOL, do PSTU da época. E você tinha o cara do PL, do extrema direita, que era Mateus, o publicano, que trabalhava para romano. Um que trabalhava com o romano para roubar dinheiro do povo e o outro queria matar romano. Imagina esses caras comendo junto na mesa de Jesus, assim, eu queria ser fumacinha para estar junto lá. Qual era o papo, né? Eles foram chamados para ser discípulos de Jesus junto. Jesus atrapalha a cabeça de todo mundo, porque Jesus é o Messias, é o rei libertador que vem livrar o povo dos romanos, e Jesus está lá curando o servo do centurião. Mata o centurião junto com o servo e tudo. Isso vai libertar o povo. Como assim o senhor está mostrando amor para um romano? Que Messias é esse? Jesus sabe que os samaritanos são hereges, são errados. Né? Que história é essa de conversar com essa mulher de vida errada, essa mulher samaritana? Não deve olhar nem para ela, nem porque ela é mulher, segundo porque é samaritana, e depois que ela tem a vida errada. Como assim? Jesus, o senhor tem agenda. Como assim ficar perdendo tempo com criança? Deixe vir as minhas crianças. O senhor tem que escolher as prioridades. Então, o desafio do Evangelho é: Deus quer derrubar você do seu trono, da sua cadeira. Saia e coloque-se no lugar que lhe é devido, porque só Ele é rei. Se a gente fizer isso, a gente vai olhar para o outro com outro olhar. Porque quando a graça de Deus mexe com a gente, de ver uma pessoa que pisou na bola, você não vai mais odiar essa pessoa. Fala, puxa, o que foi que machucou essa pessoa para ele reagir assim? Por que ele tá? Como é que eu posso ajudá-lo, né? Agora, se a gente fica cheio dos problemas que nos atingem, é porque, olha que coisa boa, Deus quer curar a gente através das pessoas mais problemáticas que Ele coloca na nossa vida. Porque isso revela, funciona como uma tomografia, revela onde está o problema. Se eu sou orgulhoso e alguém me humilha, o orgulhão floresce. Ela fala, olha, tá vendo como você tem que tomar jeito? Por exemplo, eu achava que era uma pessoa de boa. Até você ser confrontado naquilo, né? Que vai te tirar da boa. Desapegado. Aí eu fui pregar numa igreja, na ocasião, meio corrido, deixei o carro em frente à Estação Santa Cruz. Voltei 11h30 da noite, roubaram o carro. Que eu tive vontade? Que o ladrão batesse o carro. Você não devia convidar gente ruim que nem eu para vir aqui, tá vendo? Falei, tomara que o cara se exploda, que ele bata num poste e aprenda a não roubar os outros. E eu ainda me achava muita grande coisa, porque estava pregando, ensinando a palavra de Deus. Como assim o carro foi roubado? E foi até engraçado que no outro dia o cara falou, Sai, não se preocupe não, que Deus vai devolver o carro. Eu falei, mas como assim, não foi ele que roubou? Ele ficou bravo. Então, o que aconteceu? Ali foi interessante que eu percebi, caramba, eu achei que eu tinha menos ligação e apego ao carro. E aí depois, Deus providenciou outro carro roubado, aí na outra vez eu já estava melhor. Tá vendo só? Então, quando as pessoas mexem com a gente tem uma possibilidade de ter uma reação que na verdade é problema para a gente. Então, olha só, primeiro João fala isso, quando nós convivemos, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O desafio da comunhão é para ver se o nosso evangelho é de verdade. E qual é a grande doença da igreja de hoje? É um batendo no outro, tentando sentir melhor do que o outro e dizendo, a minha tradição é mais legal que a sua, você é feio, e não é por aí. Todos nós temos pontos positivos e pontos para ser contornados e melhorados aí. E nesse aspecto, a gente então precisa ser trabalhado por Deus, e é um desafio. Então, a vigilância é total, porque a gente
facilmente ficará frustrado, decepcionado e endurecido. E quando isso acontece, você fala, eu não vou ajudar mais ninguém. Sim. Aí você caiu. Sim. Então não dá pra gente, né, abrir mão desse negócio, porque isso é exatamente... Eu acho impressionante porque os discípulos de Jesus, quando você lê João 13, por exemplo, o texto é explícito, diz que eles não tinham entendido nada. Você sabe o que é ser dedicado, tipo, 12 horas por dia, para aqueles caras que não eram grande coisa, só cheirando peixe ali junto ao mar da Galileia, e Jesus ter falado o tempo todo, e nenhum deles entendeu nada. E na hora do vamos ver, um traiu, o outro negou, os outros nem para negar não estavam, tinham fugido antes. Sim. E Jesus amou os seus discípulos até o fim, e fez uma coisa que ninguém faria. Chamou aqueles caras de amigos. Que no mundo antigo você não dá, você dá o dedo, o cara pega o braço. Como assim, amigos? Se eu sou o chefe, você me... Então, assim, a pegada de Jesus é tão única e diferenciada, e é isso que tem que ser alimentado na nossa vida, porque senão a gente fica igualzinho às pessoas que não conhecem a Deus. Sim. Mas existem também palavras duras, palavras de justiça, né? Porque a gente fala muito de amor, e muitas vezes as pessoas entendem que o amor é só aquele que aceita, é aquele que passa a mão nas costas para tudo. E a gente sabe que o amor de Deus, ele também corrige. Ele faz com que nós sejamos melhores justamente para nos mostrando os nossos defeitos e ajudando a gente a repará-los, né? Com toda certeza, inclusive a repreensão sensata, de acordo com Provérbios, ela é uma forma de amar. Porque quando você está vendo a pessoa numa situação de dificuldade e você não se importa com ela, você fala, bom, se ela se der mal, o problema dela, não tem nada a ver com isso. Então é uma isenção. A palavra dura, assim, no sentido de repreensão, que é a marca, por exemplo, da palavra dos profetas e até mesmo da palavra de Jesus, ela é fundamental. É como se uma pessoa está no meio da rua e vê um carro a 100 por hora e você fala, olha, cuidado, o carro vai pegar você, não, você empurra a pessoa, você dá um grito, você arranca ela de lá. Sim. Então, só que tem que tomar um cuidado, porque a pergunta é, de onde vem essa palavra dura? Se ela é dirigida pelo Espírito, se ela tem vamos dizer, uma motivação que tem a ver com o amor e bem-estar da pessoa, ela atinge o resultado. Agora, se ela é motivada por inveja, se ela é motivada por ira, porque, por exemplo, eu não gosto da pessoa, aquele negócio, né? Para os inimigos a lei, para os amigos a história é outra. Sim. Aí quando, por exemplo, eu vejo uma pessoa que tem uma relação de inimizade com outra, a pessoa falhou, ele pá, bate com tudo. A motivação, a intenção, né? A intenção é falar, já que ele caiu, eu vou acabar de pisar em cima. Então tem que ver essa distinção muito clara, se a nossa palavra dura, ela é coerente, né? O famoso ditado nada bíblico, né? Que o pau que bate em Chico bate em Francisco, né? Se ela é coerente e honesta, se ela é verdadeira e se baseia nos fatos, e se ela quer o bem da pessoa. Não é o bater e o brigar, mas é uma forma de amor. E hoje falta muito dessa sinceridade e transparência, porque no mundo dos holofotes, né, e das coisas, as pessoas representam papéis. Então elas deixam de ser pessoas autênticas e aí elas falam aquilo que elas acham que vão aplaudir só. Exatamente, aí isso o evangelho fica comprometido. Aliás, tem gente querendo tirar da Bíblia. Eu conheci um cara uma vez, é muito doido isso, né? Que ele falou que com os amigos dele pegaram o Novo Testamento e tiraram vários textos, né? Que daí fizeram um menor, né? Porque eles entenderam que por uma razão tal, esses textos não, aí fez um resumão. Uma Bíblia de acordo com seus interesses pessoais. Isso é uma loucura, né? Então, mas até Hitler fez algo parecido, né? Exatamente, fez um selecionamento e usou a palavra de Jesus para justificar os seus procedimentos. Tem toda a razão. Então é muito louco isso. Nós não podemos confundir a postura de, vamos dizer, afastamento, né, de negligência com amor, que não é o caso. Eu acho que isso é muito cultura brasileira.
brasileiro que, não, dá um tapinha nas costas, não sei o quê, que é um jeito de ser legal com as pessoas. Sim. Nem sempre isso é amor de verdade. Sim, sim. A gente falando agora, eu citei Hitler, eu me lembrei do perverso da Bíblia. Né? Você acredita que Hitler era um perverso? Que a gente, pelo menos no meu entendimento, o perverso é aquele que parece que ele já nasce, né, com essa índole e ela não tem como mudar mesmo com a vida que ele vai levando. É isso mesmo? Existem esse tipo de perfil que já nasce com essa personalidade e que não tem cura? Eu não acredito nisso. Que existe uma pessoa que... Por exemplo, Paulo diz um negócio forte para a gente, né? Dos pecadores dos quais eu sou o principal. E ele não estava falando isso para sair na foto. Sim. Ninguém quer sair na foto dessa forma, né? Uma coisa que os reformadores olharam com atenção, que eles falaram que a natureza humana pecaminosa ela é totalmente depravada. Né? Então, como eu gosto de dizer, se jogar eu no mato, o mato devolve, ele não quer. Também. Né? Porque todos nós somos. Então, assim, tem pessoas que eu diria que tem um estado pior de maldade e impiedade. Né? O hebraico usa a palavra rachá para esse ímpio, para esse perverso, e separa do tzadik, que é o justo. O Provérbios e Salmos falam muito com isso. O Senhor, por exemplo, aprova ou reconhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio, do perverso, leva à destruição. O perverso, a perversidade humana, ela tem um fator genético, tem pessoas que têm hormônios, desequilíbrios e problemas que podem causar, né? Assim, algo mais violento, mais perverso, mas uma pessoa que não tem isso, por exemplo, às vezes tem uma tendência depressiva e autodestruidora. Então todo mundo tem algum parafuso sério faltando, que precisa da graça de Deus. Tem o fator ambiental de formação. Imagina, uma pessoa foi criada num ambiente, imagina alguém que foi criada dentro do nazismo desde criança, ou dentro de um regime opressor. São referências, né? O cara, como criança, foi criado numa tribo canibal, né? Então, esperar que uma pessoa dessa tenha misericórdia, então ele tem esse caminho problemático, que é a sua formação, seus traumas, suas feridas, suas dificuldades, e tem a reação a partir da sua vontade. Eu conheço gente que foi criada nos piores ambientes e falou, não, esse negócio não pode estar certo. E saiu dali. Tem gente que foi criada nos melhores ambientes e pegou. Então você tem um Manassés que é filho de Ezequias. E você tem um Josias que vai ser aí pai de Amon, né? Então você tem Davi, tem um filho chamado Absalão, tem pais maravilhosos com filhos horríveis e pais horríveis que têm filhos muito bons. Então a coisa não é assim determinante. O que é impressionante para a gente? Às vezes você vê pessoas num grau de impiedade, de maldade tremenda, que são atingidos pela graça de Deus. Você vê uma transformação impressionante. E às vezes você vê pessoa que é, digamos, o pecador bem comportado, socialmente adequado, e essa pessoa, por exemplo, entra por um caminho, né, por a sua própria decisão. Então não acho que haja uma pessoa por si só inescapável. O Hitler tinha problemas de formação, a sua família era uma confusão, uma coisa complicada. A princípio ele não parece um indivíduo extremamente perverso, ele foi estudar até arte, ele era um artista, vamos dizer assim, fracassado e desiludido. Ele cresceu num ambiente cultural problemático, que era um ambiente de tentativa de supremacia, de orgulho racial, né? Tem um livro muito bom chamado O Mito Ariano, de Leon Poliakov, que analisa bastante essa realidade. E ele se entregou a uma caminhada problemática de ditadura, onde a sua maldade e loucura foram crescendo cada vez mais. Então, o que assusta a gente, por exemplo, no nazismo, é a crueldade plena, assim, feita de maneira fria, calculista e planejada. Eu tive 2 vezes em Auschwitz. Eu vi esse negócio de perto e eu entendo o alemão, então eu li as coisas, né? E eu falei, caramba, o problema não é só o que o pessoal fez, mas como fizeram. Sim. Então é um negócio assim que... E qual que é a questão? Num ambiente de extrema cultura
educação e conhecimento. Uhum. Grande parte dos carrascos do nazismo tinham PhD. É muita loucura. Uhum. É a frieza, né? Existe, na tua opinião, uma linha de igreja para certos tipos de personalidade? Por exemplo, a mais avivada, para alguém que... Como identificar a igreja ideal para cada pessoa? Muito boa pergunta, excelente. Né? Tipo, o mais tímido tem que ir na mais quietinha ou ele vai mais na avivada justamente para exercer o outro lado? Eu brinco com o pessoal porque uma vez eu fui numa igreja renovada na Alemanha. Uhum. E os alemães não são exatamente brasileiros. Né? O pessoal tudo ali meio sistematizado, tudo. Tem um amigo que morou na Alemanha e eu conversou com um cara que convidou ele para almoçar em casa e falou: no domingo que vem você pode almoçar em casa? Então me diga quantas salsichas, quantas batatas você vai comer no domingo que vem, para o cara já preparar o número exato, uma semana Nossa. antes. Então eu fui numa igreja renovada assim, alemã, e eu falei, caramba, um pentecostal alemão não dá um presbiteriano brasileiro. Uhum. Porque até o alemão começar a se mexer, bater palma, já acabou o culto. Né? Porque o perfil é diferente. Então, é interessante, de um lado... Quais os principais, as principais nomenclaturas que existem? Pentecostal, batista... Então, a gente tem, vamos dizer, historicamente, os grupos principais são os batistas... Que vem de João Batista? Não. Não? Ainda que eles queiram dizer que tem. Porque eu já li algo não, parecido. Não se... De onde vem o nome? Eu vou já colocar aqui. Tem os batistas, os presbiterianos, os metodistas e congregacionais, são os grupos históricos mais assim que tem no Brasil, juntamente com luteranos que são chamados protestantes de imigração e os protestantes de missão. A partir de 1910 começa o movimento pentecostal no Brasil, com a congregação cristã e com as Assembleias de Deus. São missionários italo-americanos e suecos que deram início ao movimento. Uhum. Isso é o que a gente chama de pentecostalismo clássico. Depois houve, nos anos 60, um movimento de renovação de igrejas tradicionais, onde surgiram várias igrejas chamadas renovadas e avivadas. Surgiu um outro tipo de pentecostalismo mais voltado para a cura divina, uhum. e libertação, de onde você pode encaixar a Igreja Brasil para Cristo, a Igreja Deus é Amor, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Nova Vida e, finalmente, a partir de 1977, o neopentecostalismo, que são as diversas igrejas do perfil, por exemplo, da Igreja Universal, uhum. Igreja Internacional da Graça, Igreja da Plenitude do Trono de Deus, são igrejas com perfil diferente. E nesse meio, como a mesa ficou cheia de temperos, aí surgiram grupos menores que misturam um pouco de cada um. Então, um pouquinho mais de orégano, um pouco mais de pimenta, um pouco mais de mel, um pouco de sorvete, e vai surgindo uma infinidade. De um lado, esse denominacionalismo é um problema. Porque dá uma impressão, puxa, eu estava em Portugal, né? Parece que tempo. divide mais do que... tem mais denominação do que crente, né? E aí eu conversei com um indivíduo europeu e ele me perguntou, pastor, por que esse Deus é um só, tem uma Bíblia só? Fizeram essa pergunta na Europa e no Japão. Por que tem tanta igreja assim? Então, de um lado, essa desunião e excesso de divisão, ela é um problema. Por outro lado, ela é uma coisa muito boa, porque assim, o essencial, que é a salvação em Cristo, a centralidade da palavra de Deus, as coisas muito básicas, isso é comum para todo mundo. Só que a gente tem diferenças de aspectos teológicos e doutrinários menores, né? Por exemplo, forma de governo, se enfatiza mais a soberania de Deus ou a liberdade humana, se a gente batiza com pouca água ou muita água, então são coisas menores. E a gente tem também um perfil de igreja que se adapta mais para uma realidade social A, B, C e D. Então, por exemplo, o que uma igreja presbiteriana faz, uma igreja neopentecostal nunca vai fazer. Tipo o quê?
A igreja presbiteriana tem toda uma estrutura de ensino, uma estrutura de preocupação com teologia, tem toda uma organização denominacional específica. Por exemplo, tem a Universidade Mackenzie, por exemplo. Muito difícil um neopentecostal conseguir atingir de maneira adequada aquele grupo de pessoas. Agora, o que uma Assembleia de Deus faz, de botar os missionários lá, subindo no morro, nos lugares pesados, aquelas irmãs de oração, de uma igreja batista não vai fazer. Então, você tem uma igreja tipo que atinge o público jovem surfista e uma igreja que atinge, que tem um ponto de contato maior com um grupo de pessoas. Nesse sentido, a gente não precisa ser igual, nem deve. A gente não precisa ter uniformidade, a gente tem que ter unidade e fraternidade. Então eu posso muito bem ser muito próximo e amar o meu irmão dizendo, olha, na minha reunião eu não preciso de tanto barulho assim. Na minha reunião eu quero que tenha mais isso e menos. Não tem problema, cada um pode fazer do seu jeito. Agora, o que acontece? As igrejas batistas, elas têm, digamos assim, um início delas no ambiente europeu de movimento anabatista, que foram movimentos que surgiram na Alemanha, na Suíça e na Holanda, de gente que disse o seguinte, olha, duas coisas importantes. A pessoa tem que ser convertida na sua experiência com Deus e ela deve ser batizada como adulto, como conhecendo, não com uma tradição, por exemplo, que vivia no ambiente reformado, no ambiente anglicano ou ambiente luterano. E a igreja não pode se misturar com o Estado nem com política. Ela tem que ser totalmente separada e afastada. E então os anabatistas, com seus erros e acertos, foram muito perseguidos, mortos, inclusive afogados, tanto por católicos como por outros protestantes. Nossa. E o grupo anabatista que mais predominou e permaneceu até hoje são os menonitas. Anabatistas holandeses, na verdade da região da Frísia, e de fala alemã, e que existe no Brasil até hoje e que é uma denominação desse perfil. Os batistas, como nós conhecemos aqui, eles têm origem num movimento que surge de maneira semelhante na Inglaterra, foi para a Holanda, fugindo de perseguição, né? Os batistas sempre foram os mais perseguidos dentro do ambiente denominacional evangélico por causa de posturas particulares. E aí eles foram muito para os Estados Unidos, por causa da separação de igreja com o Estado, cresceram muito lá. São talvez a denominação mais forte no ambiente americano e cresceram no Brasil em outros lugares e então assim, mais os batistas, digamos assim, eles vão ficar bravos comigo, tá? Mais assim, radicais, vão dizer, não, a gente vem direto de João Batista. Só que assim, a confirmação histórica aí, ela deixa a desejar. Não dá para fazer essa ponte, porque alguns grupos que surgiram na história que pode tentar se colocar como batista são grupos muito esquisitos que fizeram umas coisas que não tem nada a ver. E o pentecostal é porque é para remeter ao dia de Pentecostes, Sim. aquele avivamento? O que aconteceu? A gente teve na história, em vários lugares, movimentos especiais de avivamento da parte de Deus. E esses avivamentos aconteceram no século XVI, século XVII, XVIII. Você tem avivamento de Jonathan Edwards, de Charles Finney, tem avivamento do Evans em Gales, tem o famoso avivamento moraviano do conde de Zinzendorf. Certas coisas extraordinárias. Quando chega no começo do século XX, já tinha algumas coisas nessa direção, mas nada que tinha se definido como tal. Em Oklahoma, em Tulsa, um grupo de irmãos leu o livro de Atos e disse assim, olha, a gente tem que buscar esse tipo de poder de Deus que havia no tempo da Bíblia. E eles se reúnem, né, numa localidade que era chamada a Tolice de Stone, uma casa que comprou que não deu certo, e na virada do ano de 1901, eles impõem a mão sobre uma mulher chamada Agnes Osman. E ela, conforme o relato, começa a falar em línguas. E aí eles dizem, então, que isso era o início de um movimento do Espírito Santo que cresceu e foi
parar na Califórnia, em Los Angeles, na Rua Azusa, número 312. E em 1906 houve um movimento especial lá em que se desdobrou o que eles chamam de início do movimento pentecostal moderno. Esse movimento se espalhou pelos Estados Unidos e é a base da origem, por exemplo, dos missionários que vieram para o Brasil. Sim. Os dois suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, que fundaram as Assembleias de Deus em 1910, e mesmo o Luigi Francescon, que fundou a Congregação Cristã, são denominações pentecostais, ele era ítalo-americano, veio para cá também, e esse movimento se espalhou por toda parte, e grande parte das igrejas evangélicas no mundo são igrejas pentecostais ou igrejas avivadas. Elas entendem o quê? Que essa relação profunda com o Espírito Santo, com dons e línguas, é muito importante. Eles entendem que é necessário a pessoa ter o que é chamado de um batismo do Espírito Santo, e então elas entendem que esse movimento de Deus é um sinal de que os fins dos tempos estão próximos. Então é um movimento que entende a coisa de maneira escatológica também. E teve um crescimento muito grande, especialmente na América Latina, na África e em alguns ambientes da Ásia. Na América do Norte nem tanto, e na Europa muito pouco. E como você entende essa questão do avivamento do Espírito Santo? Se alguém, por exemplo, frequenta uma igreja onde não há, né, tanto essa coisa avivada, aí vem Espírito Santo e transbordos e tal, ela deve buscar isso no seu secreto? Isso é algo extremamente importante para o crescimento e aprofundamento da fé? Essencial, na sua opinião, ou não? No meu entendimento, no movimento pentecostal como um todo, tem muita coisa séria, muita coisa boa. Tem muita coisa que eu diria não tem nada a ver, que é pura emoção superficial que não corresponde a nada, e tem coisa ruim, coisa enganadora e falsa, e em alguns poucos casos até demoníaca. Né? A busca do poder e da dependência do Espírito Santo é muito importante, conforme Efésios capítulo 5, começando com o verso 18. E muito interessante que Efésios diz. Ele diz assim: vocês não devem se embriagar com vinho. Por quê? Porque os antigos, quando eles queriam, vamos dizer, viver a vida, eles falavam: a gente precisa fugir dos problemas, então vamos encher a cara. A gente precisa ter um pouco de alegria, então pega o vinho. E ele diz: pessoal, não é esse o caminho. Em vez de fazer isso, vocês devem, aí tem que ver o grego original. O grego original diz assim: deixem-se ir sendo enchidos pelo Espírito. A ideia é que o Espírito de Deus quer agir no meio do seu povo, e a questão, a expressão nesse ponto está bem correta, é dar lugar para o Espírito. Mas é curioso que esse dar lugar lá é um processo e não uma experiência única. Em Efésios. Então vocês devem constantemente abrir espaço para essa ação do Espírito. E esse Espírito, aí vem a parte que nem tradicionais nem pentecostais querem ouvir. Esse Espírito mostra o seu poder na nossa vida pela nossa capacidade de submissão. Aqui diz o verso 21. Submetendo-se uns aos outros no temor de Cristo. Então onde é que está o poder no Espírito Santo? Em o marido amar a mulher ouvir o marido, o filho obedecer ao pai e o pai não irritar os filhos, de acordo com Efésios. Então, por que isso é tão importante? Porque a submissão é a maneira de ser semelhante a Cristo. Quando você crê que Deus tem o poder, que Ele está no controle, você desiste das suas armas e passa a confiar com tranquilidade. Então, essa é a essência. Agora, o Espírito com poder e dons e milagres, quem está certo? São os pentecostais ou são os tradicionais? Depende. O que eu não entendo que existe na Bíblia é uma doutrina do batismo do Espírito Santo. E não entendo que alguns dons sejam obrigatórios para todas as pessoas. Mas se você me pergunta, isso aí existe de fato dom de línguas, profecia? Sim, a maior parte das igrejas tradicionais vão dizer que não, que isso acabou e cessou.
E no Novo Testamento não há base para isso. E esse Espírito que age na vida da gente, dessa maneira, também age paulatinamente. Quando a gente lê Atos, depois do Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31, estavam todos reunidos ali e tremeu o lugar onde eles estavam e todos foram cheios do Espírito Santo. O tempo do verbo do grego está no auristo, o que significa que foi cheio todo mundo de uma vez. Então, quando você lê a história da igreja, estuda o Novo Testamento e vê a realidade, há pessoas que realmente têm uma experiência poderosa de enchimento do Espírito de uma vez. O que não significa que ela vai manter aquilo também, né? Não. Inclusive, ele pode ter depois. Qual é na minha opinião, qual é vamos dizer, a imperfeição do ensino pentecostal? Olha, se você tiver batismo no Espírito Santo, você falar em línguas, agora você se tornou uma pessoa. Isso não acontece. Está cheio de gente que fala em línguas, como os coríntios, e é carnal. E isso não é garantia de santidade de vida com Deus, é apenas um dom. Sim. Tem gente que expulsa demônio, mas é a pessoa que fala mal da vida alheia e briga com todo mundo. Então, assim, existe um desequilíbrio. Então, não pode se pensar, eu quero só dom carismático. Amém. Se Deus deu um dom para você de orar por cura, de exorcismo, ou de falar em línguas, profetismo, então cuide da sua vida para que isso seja usado da melhor maneira. Né? E eu não vou precisar desses dons em certos ambientes, e em outros vou precisar bastante. Sim. Então, qual é o melhor dom? O que edifica os outros. Porque eu fui criado para amar e servir.